Aí para mim é muito importante. Ele se constitui também um material audiovisual, né, para consulta, né, de estudantes, de pesquisadores e de pessoas interessadas nas coisas do cinema e mais particularmente das coisas relacionadas com a obra de Glauber Rocha. E que fosse um projeto que tivesse abrangência, que pudesse também se estender não só à comunidade da UESB, mas à comunidade regional de um modo geral. Também de sensibilização e de discussão do filme, de criação de uma capacidade crítica no espectador, eu acho que são questões assim, importantíssimas. Então essa ideia de sensibilizar as pessoas que não estão tendo acesso àquele tipo de informação, eu acho que é um ato generoso, de inteligência e que merece ser não só respeitado, como incentivado. A Janela Indiscreta é a melhor sala de cinema da cidade. Acho que é uma iniciativa assim, que deve ser, inclusive, mais popularizada, porque Conquista não tem. O único cinema que tem em Conquista só passa karatê, porno chanchada, agora que melhorou um pouco a qualidade. A parceria nossa com a Janela Indiscreta tem sido importantíssimo para nós no cinema Madrigal para sobreviver. Foi a Janela Indiscreta que ergueu o Cine Madrigal, através de Jorge e Esmond, que tem lutado bastante para manter essa parceria. Eu prefiro dizer que não completamos um ano, que estamos iniciando o ano 2. Janela Indiscreta é um espaço, é um momento de encontro da comunidade toda de Conquista, não apenas da universidade, com o cinema. Cinema? Onde, pai? Aonde é que tem cinema, homem? As fitas de Calaus me passa quando quer, ué. Os filmes em VHS, né? E aí, então, a gente fica ali batendo papo, conversa, vai, uma ótima ideia, bora fazer. E o nome? E a gente, então, não tinha o nome até então. É desse encontro nessa mesa que eu não sei se foi Zélia ou Fernando que deu a ideia de ter sido Janela Indiscreta. E nesse encontro, além de ter surgido o nome, também se sugere que o primeiro filme seria esse. E quem falaria aí no filme seria a própria Zélia. Aí foi ótimo, né? Foi um momento muito motivador, assim, né? Para que a gente... Então bora fazer. Então, acredito que isso era em julho. Oficialmente, a gente então abre as sessões do Janela em 27 de novembro de 92 com o filme Janela Indiscreta, comentado pela professora Zélia Saldanha. O Janela é isso, né? O Janela é exatamente isso. O Janela é o Janela Indiscreta do Hitchcock, né? É um nome emblemático e completamente autoexplicado para quem assistiu o filme. A Janela Indiscreta do Hitchcock é a história de um fotógrafo, de alguém que vê o mundo através da lente, que fica preso dentro de casa porque está com a perna engessada e fica vendo o mundo lá fora, né? Um mundo que ele, por estar engessado, ele fica limitado ao espaço da sala escura onde ele assiste, né? E o mundo que transcorre lá, ele não tem muito como interferir. Então, o próprio Janela Indiscreta filme é uma homenagem de Hitchcock ao público, né? Então, o Janela Indiscreta nasce nisso, né? O nome Janela Indiscreta para o projeto é a relação entre o cinema e o público. O público é o grande formador. O Janela Indiscreta nasce como esse lugar, né? Um lugar de formação de público para cinema, né? Essa é a grande história, essa sempre foi a grande história. A ideia do Hitchcock, que fez durante muitos anos parte, inclusive, da logomarca do Janela Indiscreta, era por conta disso. Porque quando a gente está trabalhando com uma mostra temática, a gente está trabalhando um tema específico para vários filmes. Isso daí é um ganho para a gente na medida que você tem um tema, né, que é um de interesse de um grupo específico. Se você vai trabalhar com a notícia, você está trabalhando com o pessoal de comunicação, você está trabalhando com tribunais, você está trabalhando com o pessoal de direito, a priori, né? Quer dizer, é um espaço aberto, todo mundo vem, todo mundo assiste, todo mundo participa, mas aquilo ali você está ganhando um público específico. Segunda-feira,
de toda a confusão que envolve o projeto Janela Indiscreta. Discussão com Esmon, bate-boca com Sabiá, procura aqui, procura ali e a gente não encontra absolutamente nada e começa aí o processo de criação de mais uma folha do Janela Indiscreta. E também foi feita a primeira folhinha, né? Que é uma coisa que também é uma lembrança e uma coisa que me motivava muito e sou muito gratificado. Foi esse exercício gráfico que também eu fui fazendo durante anos, fazendo essas folhinhas de cinema, que era a folha que as pessoas recebiam antes de entrar aí na sessão, como informação a mais sobre o filme que está assistindo. Quarta-feira a gente ainda não tem uma ideia do que vai ser o Janela Indiscreta. Então o que é que acontece? Aí lá vem de novo confusão, muita discussão, o Esmon fica nervoso, gagueja, eu grito, Sabiá deita no chão, sobe nas paredes, gritaria com o Rony fala no telefone, Rony datilografa e mais uma vez a gente começa a ter aí já uma ideia do que pode ser a folha de cinema do Janela Indiscreta. As folhas de cinema são feitas a partir de uma pesquisa que nós fazemos em jornais, revistas de cinema. Todas as sextas-feiras, quando já se sabe qual é o filme, a gente faz uma pesquisa em jornal e em revista para poder tirar e xerox e compor a revista. Quinta-feira, aí sim, a gente já tem uma ideia, ainda em cima de muita discussão, de muita confusão, tira no tá bom, coloca, bota de novo e vai para cima, vem para baixo, corta com caneta, com tesoura, corta com estilete, cola de sapateiro, entre um bocado de embriaguez da própria cola do sapateiro e muita confusão e papel cortado no chão e reclamação de Gileno, a gente começa então a encher o saco do pessoal da Xerox para fazer a Xerox do material que nós vamos recortar, começa a encher o saco das datilógrafas lá de baixo, das secretárias, de Clícia, de Didi, de Milene, de todo mundo que de certo modo está envolvido também com o projeto do Janela Indiscreta. Aí sim, monta-se a folha de cinema Janela Indiscreta de mais um filme e aí a gente desce para xerocar. Depois da Xerox pronta, a gente volta com o material para editora e aí a gente corta folha por folha com o estilete num processo altamente cirúrgico, supervisionado por Esmon, que enche o saco porque cortou a folha torta, porque não está do mesmo tamanho, certo? E por aí vai. Depois da folha pronta, aí sim, a gente põe no forno e na sexta-feira, a partir das 19 horas, na medida que o pessoal vai chegando, a gente vai entregando mais uma folha de cinema com a exibição de mais um filme do Janela Indiscreta. Hoje nós temos aqui no Janela Indiscreta A Voz da Lua, de Fellini. É uma homenagem ao cineasta que faleceu. Um ano de Janela Indiscreta, um ano de um feliz projeto da UESB que traz para a vida de conquista o cinema como arte, o cinema como protesto, o cinema como veículo de questionamento da realidade. Essa iniciativa da editora, sem dúvida nenhuma, é um dos principais projetos que marca essa nova postura da UESB, essa nova realidade da UESB em relação à comunidade conquistense. A Janela Indiscreta, na hora de fotografia, a gente faz uma foto da janela do carro, pegando o retrovisor, uma imagem de Eleusa, Jorge vai lá, diminui na Xerox, aí a Eleusa grita: Sabiá, dá um jeito nas rugas, Sabiá. A gente faz uma imagem maior de Pedro, aí Pedro: meu filho, meu jovem, você deu uma dimensão demais nessa foto. Aí o cara fica complicado, aí vem lá o Cid lá: vamos fazer uma foto globeriana, até hoje nunca saiu. A Janela Indiscreta que a gente pode dizer é no tipo Raul Seixas, Gilberto Gil e Caetano Veloso. É uma metamorfose ambulante, prefere ser do que ter a opinião formada sobre tudo. Mas quero aproveitar o ensejo para reconhecer o valor desse trabalho desenvolvido pela equipe chefiada por Jorge Luiz Melquisedeque da Silva. Jorge Luiz Melquisedeque. Engraçado, né? Eu fico pensando nisso. Que assim, talvez
Fico pensando qual seria a perspectiva dele se estivesse aqui, por exemplo, nesse momento, né? Comemorando os 25 anos do Janela, vendo que é como se numa ficção, né? Eu saí, fui embora um tempo, voltei e encontro algumas coisas diferentes. Qual seria, então, a reação dele ao encontrar o Janela hoje, depois de algum tempo que ele precisou se afastar, né? Mas como que isso impactaria na percepção dele, na emoção? Talvez isso, né? Fico sempre pensando, se ele estivesse aqui, o que ele diria? É um prazer enorme fazer o Janela Indiscreta aqui na universidade, porque a gente aglutina as pessoas que, de certo modo, têm um interesse comum em torno do cinema e da discussão sobre o cinema. Então a gente entra em contato com professores, com alunos, com gente da comunidade, para que eles indiquem um filme e o tema do comentário do filme. E o resto é com a gente, é muito trabalho, com o apoio de grande parte da comunidade universitária, de colegas nossos do Ditora, porque sem o apoio do pessoal do Ditora esse projeto não andaria, e de certo modo também o apoio de outros funcionários de outros setores. Eu acho que assim, primeira coisa muito relevante que aconteceu foi o esforço de realizar a Mostra Cinema Conquista, em 2004, né? Diria que a mais relevante depois da morte dele, logo depois da morte dele, foi a mostra. A mostra e esse espaço da mostra dentro da universidade, não só o espaço de exibição, que era externo, no Madrigal inicialmente, depois no Centro de Cultura e também nas praças, como a mostra foi também acontecendo. Mas o espaço de dentro da universidade, das discussões nos seminários, né, nas palestras. E trazer as pessoas que produzem, né? Então a mostra ela foi ao longo do tempo trazendo figuras próximas, né, de Ivana Bentes, Dona Lúcia Rocha, para falar de Glauber, Paloma, né, mas também abriu espaços para discutir academicamente o cinema, né? Viabilizou uma série de encontros, né? E esses encontros foram significativos para a gente poder pensar no curso de cinema, que eu diria que uma formação no nível da graduação, um bacharelado, com a possibilidade de aprofundamento nos estudos no programa de pós-graduação, isso tudo foi, uma coisa foi puxando a outra e efetivamente aconteceram muitas coisas. Parcerias participativas. A Prefeitura Municipal, o Grupo Coisa de Cinema, a Associação Baiana de Cinema e Vídeo e o Janela Indiscreta se unem para realizar a primeira mostra Cinema Conquista, um olhar para o novo cinema. A diversidade da produção cinematográfica nacional e mundial, de longas e curtas metragens, e um seminário para discutir a produção do cinema brasileiro e baiano. Parceiros institucionais e empresariais visualizando a possibilidade de mostras e festivais de cinema em Vitória da Conquista. Essa relação de conquista com o cinema, promovendo essa primeira mostra para, digamos, reanimar, estimular, incentivar, congregar as pessoas, os cineastas, atores, exibidores, demonstrando que Vitória da Conquista tem um potencial muito grande para com o cinema. Como criar novos circuitos? Explorar circuitos alternativos, salas de arte, circuitos que estão sendo criados, circuitos universitários, circuitos de cineclubes. No dia que você quiser lembrar de mim, dá uma olhada no retratinho que a gente tirou junto. Eu digo isso porque tenho medo que um dia você também me esqueça. Você quer que eu chore? Não. Você tá o tempo todo aí me provocando pra eu dar uma derretidazinha. Você vai cortar tudo isso, né, Paty? Pelo amor de Deus. Jorge era uma pessoa muito querida, assim, porque ele era uma figura amorosa e pacífica, né? Embora tivesse opiniões extremamente definidas sobre as coisas, né? Então, como ele tinha uma formação cultural bem ampla, ele era uma figura que todo mundo parava para ouvir. Além de tudo, ele tinha uma potência na expressão artística que era muito singular. Então, ele era um poeta, ele era um cantador, ele tinha uma voz linda, cantava e tocava muito bem. Então, o Jorge era uma pessoa muito especial, né?
que teve uma trajetória muito significativa na vida de várias pessoas que ele encontrou pelo caminho. Então, a fé. Comecei a chorar, Patrícia. Porque é difícil esquecer. Muito difícil esquecer. Né? Quem pôde conviver com ele, como poucas pessoas tiveram esse privilégio de conviver mais perto dele, vão ter Jorge sempre como uma referência, como um exemplo, como uma pessoa que pôde passar bem o tempo que ele passou aqui. Eu acho que é isso que ele deixa, né? Deixa essa presença marcante e uma lembrança muito importante na vida de todos nós. Era muito especial, era um amigo, irmão queridíssimo. Assim, quando o Jorge morreu, foi difícil pra gente, né? Por outro lado, quando ele não estava mais aqui, a gente sabia que tinha que dar conta das coisas, né? Então, assim, a gente ficava pensando, e agora o que a gente vai fazer sem Jorge? Qual é a homenagem que a gente pode fazer a ele? Continuar o trabalho. Primeiro vou dizer o que eu quero, depois você bem franco, se der tempo você fala e eu espero. Primeiro vou dizer o que eu penso, depois a gente ouve você e eu juro não esqueço. Primeiro vamos ver como é que fica pra mim, depois a gente vê se dá pra ser assim. Assim que ela entrou na nossa sala, todas as meninas quiseram ser lindas. Quem nunca foi ao cinema? Trabalho com as crianças, eu acho que é um trabalho muito especial, é um caminho possível de possibilitar o encontro delas com o cinema e o audiovisual. São crianças que elas nunca foram a uma sala de cinema, né? A maioria delas nunca foi a uma sala de cinema, nunca viu um filme numa tela grande. E assim, talvez, não é, como eu disse, não é uma garantia, mas talvez isso signifique alguma coisa para ela. Então, assim, seria uma forma, não é, de unir essas coisas, cinema, audiovisual, educação, cultura e infância, que realmente é uma relação muito cara, assim, pra gente do Janela e pra mim especialmente. O meu aluno falou para você que o cinema, para ele, não é só o assistir, mas que o cinema é mais que isso, né? Não é só um filme pelo filme. Então, essa ligação de cinema e educação que está acontecendo em algumas escolas é muito importante. Si apre un'altra pagina di dolore sulla tragedia dell'Armir in Russia. Il Ministero della Difesa ha annunciato un nuovo elenco di nomi di soldati italiani deceduti che sinora erano ritenuti dispersi. L'elenco verrà pubblicato nei prossimi giorni a cura dei distretti militari. I familiari... Nesses anos, nas edições anteriores, a gente atendeu a cerca de 12 mil crianças. E é muito interessante porque elas têm um interesse grande pelo audiovisual, né? Porque assim, elas têm esse consumo que todos nós temos no cotidiano de muito conteúdo imagético, mas aí quando elas participam das oficinas, elas conhecem mais ou menos como que se faz. E elas ficam muito interessadas, né, nos processos de feitura e na interação, no trabalho coletivo, porque sem dúvida é um trabalho coletivo. Então assim, a gente já fez oficina de animação, de produção de vídeo, de sonorização.
Então elas conhecem várias etapas do processo e se interessam muito por isso. E algumas delas voltam para a escola e querem continuar fazendo e continuam fazendo, né, a produção audiovisual na escola, junto com alguns professores também que se interessam. Além de estar preparando os professores da rede municipal, né, para um trabalho dentro da sala de aula, né, com essa questão do cineclube, que a gente já vem trabalhando, já é uma luta de alguns colegas para implantar o cineclube, e cada vez que a gente participa de uma oficina, renasce, né, a chama de cada mais querer fazer cinema na escola. Teve uma história que me marcou muito, que foi de um menino, uma criança em Jaguaquara, né? A gente ia montar os equipamentos desde cedo na praça, para exibição na praça, e ele sempre estava lá desde muito cedo acompanhando a montagem, e ele fazia muitas perguntas e tudo mais. Que ele queria muito que a gente exibisse um filme. Ele saiu correndo e depois ele voltou com um DVD pirata de um filme de Mazzaropi. E aí ele falou assim, eu queria ver esse filme. Aí ele falou que ele tinha todos os DVDs dos filmes de Mazzaropi. E ele sonhava que ele estava dentro das histórias dos filmes, né, junto também com o Mazzaropi. E que ele conhecia os filmes, ele já tinha assistido a todos. Eu falei, olha, a gente não pode exibir esse filme aqui durante a sessão, porque a gente já tem uma programação que está divulgada e tal e tal. Aí ele perguntou se a gente poderia exibir depois do que já estava programado. Só um tiquezinho assim, ó. E ele ficou sozinho na praça, as outras pessoas foram embora, ele ficou sozinho na praça e a gente exibiu o filme. E ele ficou lá na praça até mais ou menos meia-noite assistindo aquele filme. Ele era um menino em situação de rua, que ele ia em casa de vez em quando e que ele tinha essa preferência pela rua. E aí eu me lembrei que quando eu tinha perguntado a ele por que ele gostava tanto de Mazzaropi, que ele achava que Mazzaropi era um homem simples e livre e que ele queria ser aquilo. Coisa que me impressiona muito no Janela é que ele faz muitas coisas muito bem feitas, coisas admiráveis e exemplares, com um grupo muito pequeno de pessoas. É um projeto certamente admirável e exemplar. Um espaço que merece todo o apoio e que cada ano se fortaleça mais, quer dizer, que traga mais o público jovem para participar. Eu vejo com mais sensibilidade tudo, é a preocupação pela memória, né? O trabalho para preservar a memória cinematográfica é de fundamental importância. Ela vem também formando cidadãos mais conscientes através de debates com o público e formando o público para esse tipo de filme, né, que é o filme brasileiro, um filme muito específico. Enfim, é um trabalho relevante que a gente só tem mesmo que comemorar e aplaudir. Então, ter visto Central do Brasil para mim foi muito importante. Foi o primeiro filme que eu vi numa tela de cinema. O próprio Walter Salles volta à Vitória da Conquista para exibir o filme, porque parte do filme foi realizado aqui. Então ele estava exibindo o filme em alguns dos lugares onde o filme tinha sido feito. A Vila Serrana 2 tornou-se, graças à magia do cinema, um grande cenário pulsante. Atores, diretores, técnicos, operadores movimentavam-se como numa grande ópera. Desde o primeiro momento, percebia-se que Central do Brasil não era um filme fechado rigorosamente no roteiro. Incluía pequenos detalhes da realidade do set que davam um clima de naturalidade e espontaneidade muito grande. E naquele mesmo mês eu comecei a frequentar as sessões do Janela e as primeiras sessões também com o cinema brasileiro, que eu me lembro como se fosse ontem. Eu ainda consigo me lembrar da força, da potência que tudo aquilo representava para mim. Para mim é muito importante aprender junto com o filme. O cinema é uma fonte fantástica de conhecimento. Agora, esse conhecimento só é interessante se ele funciona em mão dupla. Ou seja, se de alguma forma eu aprendo fazendo e se também alguém que vê o filme aprende com aquilo. Se um dia me faltarem palavras para dizer o que eu quero dizer, ainda assim eu vou poder me comunicar com vocês para dizer apenas o seguinte:
amor será comunhão, alegria de pão e vinho. Você bem pode me dar a mão, você bem pode me dar carinho. Mulher e homem é o amor, mais parecido com primavera. É dentro deles que mora a luz, vida futura no ponto de explodir. Eu quero paz, eu não quero guerra, quero fartura, eu não quero fome, quero justiça, eu não quero ódio, quero a casa de bom tijolo, quero a rua de gente boa, quero a chuva na minha roça, quero o sol na minha cabeça, quero a vida, não quero a morte, não. Sua barriga te deu a mãe, eu pai te dou o meu braço forte, os seios fartos te deu a mãe, o alimento, a luz, o norte, a vida é boa, te digo eu, a mãe ensina que ela é bela, o mal não faço, eu quero